bem, pessoal dos segundos? Começo essa semana desejando a todos uma ótima semana. Nós vamos trabalhar o roteiro e nesse roteiro nós vamos trabalhar duas habilidades. Uma é a que a gente já está trabalhando, que é em relação a gente relacionar as funções vitais da célula com seus componentes. E a outra, associar a divisão celular mitótica à reprodução dos seres unicelulares e ao crescimento e regeneração dos tecidos dos seres multicelulares. Essa habilidade ainda faz parte do caderno 1. Então, as atividades que nós iremos fazer, ainda não utilizaremos o caderno 2 que vocês pegaram na escola, tá bom? Mas é a última desse assunto e do caderno 1, tá? Nós vamos falar para vocês compreenderem um pouquinho do que foi passado na aula do Centro de Mídias essa semana. Eu sei que foi uma aula um pouco complexa, meio confusa, porque alguns termos vocês não conheciam. Então, alguns termos importantes para a gente entender o que foi falado lá, eu vou trabalhar agora, que é o núcleo, como é que ele funciona, as partes dele, e a divisão celular. E a principal que foi trabalhada foi a mitose, tá bom? Então, o núcleo celular, vamos retomar. Qual é a função do núcleo celular, né? É nele que está o DNA, portanto, ele vai ter dentro dele os fatores hereditários, ou seja, as características passadas de pai para filho. E é ele que controla todas as atividades celulares. Quando eu considero uma célula em intérfase, o que é intérfase? A gente vai ver daqui a pouco também. É uma célula que não está se dividindo, tá? Ela vai apresentar no seu núcleo 3 componentes. Então, vai ter lá a carioteca, que como a gente já sabe, é o envoltório nuclear, é ela que circunda o material genético na célula, e é ela também que faz as trocas de substâncias entre o núcleo e o citoplasma da célula, tá? Dentro dela vai ter um líquido viscoso formado de água e proteínas que nós chamamos de nucleoplasma, cariolinfa ou suco celular. E lá dentro também existe essa partículazinha chamada de nucleolo, tá? Então, dentro do núcleo está o nucleolo. O nucleolo é formado por proteínas e RNA e, como a gente já viu, ele é responsável pela produção de ribossomos. O núcleo, lá dentro da cromatina, lá dentro da carioteca, nós temos a cromatina. Então, preste atenção porque são vários nomes para a mesma coisa. Então, o que é a cromatina? Ela é um material genético e ela é formada de proteínas e moléculas de DNA. Então, quando eu falo em cromatina, eu estou falando na molécula de DNA mais proteínas. Como que ela é? Ela tem um aspecto emaranhado de filamentos longos e finos, denominados cromonemas. Durante a divisão celular, os cromonemas espiralizam-se. O que é isso? Ele vai enrolando em torno de si mesmo e aí ele vai ficar mais curto e mais grosso. E aí ele passa a ser chamado de cromossomo. Então, cromossomo e DNA são sinônimos. Se eu falar que uma célula tem 2 DNA, ela tem 2 cromossomos e vice-versa. Cromossomo é uma molécula de DNA. Ah lá, o que nós acabamos de falar. O DNA é como uma escada retorcida ou uma dupla hélice e é composto por inúmeros genes, os quais têm a função de determinar as características de cada um de nós. Então, assim, aqui nós temos o esquema da molécula de DNA, né, uma molécula. Se eu tirar um pedacinho dela e aumentar mais, eu vou ver isso daqui, isso no microscópio eletrônico, viu, gente? E aí, assim, cada partezinha do DNA a gente chama de gene. E é o gene que vai determinar certa característica, tá? Vamos pensar um pouco agora. Quando você nasceu, provavelmente tinha em torno de 50 centímetros de altura e pesava poucos quilos. Hoje você cresceu bastante e pesa alguns quilos a mais. Sabendo que seu corpo é constituído por células, qual é a sua explicação para esse aumento de massa e volume? O que aconteceu? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a célula vive, o que acontece durante a vida dela e você vai entender o que aconteceu que você nasceu lá tão pequeno e agora é tão grande, né? O ciclo celular. O que é ciclo celular? É o ciclo de vida da célula, tá? Então, nesse ciclo acontecem processos, né? Desde a formação da célula até sua própria divisão em 2 células filhas, tendo natureza cíclica, ou seja, começa e volta no mesmo lugar.
A célula ela se divide, originando duas descendentes, com divisão do núcleo e divisão do citoplasma. Depois disso, ela é compreendida no espaço entre duas divisões celulares sucessivas e foi denominada de intérfase. Agora eu vou mostrar no gráfico, vou explicar melhor, vocês vão entender. Então, antes da gente falar sobre o gráfico do ciclo celular, só lembrando, na intérfase ocorre a duplicação do DNA. Sem isso, não acontece o final do ciclo celular. Só mostrando para vocês o que é duplicação. Duplicação é assim, ó, a molécula de DNA ela é capaz de fazer uma cópia dela mesma. Então, de uma eu passo a ter duas, tá? Então, aqui, ó, tinha uma molécula de DNA, ele se duplica, aqui eu tenho duas. Essa aqui é idêntica a essa, sempre. Por isso que nós chamamos de duplicação conservativa, porque a molécula que surge, ela é idêntica àquela que originou. Vamos ver como é que funciona o ciclo celular. Isso aqui foi falado no centro de mídias, tá? Vou procurar explicar um pouco com as minhas palavras para vocês entenderem. Então, aqui é o ciclo celular. Então, o que é o ciclo celular? Da hora que a célula surge, toda a vida dela, até a hora que ela se divide novamente, formando novas células, tá? Isso para a célula que forma novas células, porque tem célula que começa o seu ciclo e depois morre, ela tem que ser substituída, tá bom? Então, o que acontece? A célula surgiu, vamos lá. Ocorre a primeira fase, aí a intérfase foi dividida didaticamente para a gente entender melhor em três fases. A fase G1, a primeira fase da intérfase. Nessa fase a célula está novinha, acabou de nascer, está uma beleza, ela está trabalhando a todo vapor. Seja qual for a função dela, ela vai desenvolver essa função. Então, por exemplo, se ela é uma célula muscular, ela vai fazer o nosso músculo trabalhar. Se ela é uma célula do nosso estômago, ela vai estar fazendo a função de digerir. Se ela é uma célula do intestino, ela vai estar absorvendo alguma coisa, tá? E aí, nessa fase, além dela trabalhar bastante, né? Faz bastante RNA, faz bastante proteína, bastante substância, ela começa a aumentar de tamanho. Aí ela passa por uma fase chamada síntese, ou por isso chamada de fase S. Nessa fase, tá, ocorre a duplicação dos cromossomos. Então, veja, o cromossomo ele se duplica antes de começar a divisão. Por isso que é chamado de síntese. Então, nessa fase, todos os cromossomos se duplicam. Então, vamos supor, se isso aqui é uma célula do corpo humano, as células do corpo humano possuem 46 cromossomos. Se é uma célula nossa que está passando por esse processo, após terminar essa fase, ela vai ter 92 cromossomos. Por que isso? Porque depois a célula vai se dividir em dois, então precisa ter 46 em cada célula. Aí ela entra na terceira fase. Nessa fase, a célula começa a diminuir suas atividades, tá? E aqui, todas as organelas, aquelas que nós estudamos lá no começo, que estudamos nas nossas videoaulas, elas começam também a se duplicar. Então, por exemplo, se a célula tem 3 mitocôndrias, ela vai formar 6. Ela tinha um complexo Golgiense, ela vai ter 2. Tudo vai se duplicar. Aí, terminou a G2, a fase G2 da intérfase, a intérfase acabou. E a célula entra em divisão. A divisão celular, em que uma célula se divide em duas iguaizinhas a ela, nós chamamos de mitose, tá? E aí, para ficar mais didático, essa divisão, perdão, foi dividida em 5 fases, que é a prófase, a plometáfase, a metáfase, a anáfase e a telófase, tá bom? Então, o que vem a ser essa mitose? A mitose é uma divisão celular em que uma célula mãe divide-se em duas células filhas idênticas a ela. Então, a gente, para ficar mais fácil didático, a gente fala assim, ó, uma célula mãe se divide em duas células filhas idênticas a ela. Ela quem? A célula mãe, tá? É um processo contínuo, que foi dividido didaticamente em 5 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. É que lá incluíram no gráfico uma nova fase que os cientistas estão colocando agora, que é a prometáfase, nas quais ocorre grande modificação no núcleo e no citoplasma. Foi trabalhado isso lá no centro de mídia, mas muito rapidamente, isso aqui é complexo e é profundo. Futuramente a gente vai ver com mais detalhes. No momento nós vamos trabalhar o que nos interessa a respeito da mitose, tá bom? Mas para que a célula precisa sofrer mitose? Quais as funções da mitose? Então vamos lá. Para nós, seres pluricelulares ou multicelulares, a mitose vai ter duas funções. Ela serve para regeneração de tecidos, ou seja, quando a gente machuca, quando acontece algum problema que morre a célula, que precisa substituir, ocorre a regeneração.
Então, novas células são formadas. E também ela é utilizada para a gente crescer. Agora está respondida aquela perguntinha que eu fiz. Então, como é que você, de 3, 4 quilos e 50 centímetros, agora você tem 1,70 m, não sei quantos quilos. Então, veja bem, o crescimento é provocado pela mitose. As células foram se multiplicando e hoje você tem mais células que você tinha quando você nasceu. E os seres unicelulares, que é um ser, é uma célula. Com eles, quando acontece a mitose, eles se reproduzem. Pensem bem, o ser, por exemplo, uma bactéria. A bactéria é uma célula, a célula é bactéria. Se ela se divide, vira 2 bactérias. Então, nos seres unicelulares, a mitose serve como reprodução assexuada, porque os organismos nascem idênticos ao primeiro. Aí agora vem a nossa primeira atividade. Diante do que eu expliquei, você vai responder essas perguntinhas aqui que eu passei para você, tá bom? Essas perguntas não tem no roteiro. Para você vê-las e respondê-las, você teve que chegar até aqui. O que são células tronco? Olha aí, falando em mitose, né? É o seguinte, gente. Vamos pensar na nossa formação. Tava lá o papai e a mamãe namorando, aí o espermatozoide do papai se encontrou com o óvulo da mamãe. A união dos dois formaram uma única célula que a gente chama de célula-ovo ou zigoto. Essa célula começou a sofrer mitoses e a se multiplicar. Chega uma hora que, além de se multiplicar, essas células começam a sofrer um processo que a gente chama de diferenciação. E aí cada grupinho de células vai formar um tecido e cada tecido formar um órgão, tá? Essas células iniciais, elas são capazes de se transformar em qualquer célula. Por isso elas são chamadas de totipotentes ou multipotentes, tá? Depois que o indivíduo se formou, no nosso caso, que somos pluricelulares, ainda existem essas células? Sim. Aonde? Em embriões, na medula óssea, no encéfalo e na pele de adultos. E aí, então, essas células são capazes de se transformar em outras. Isso é célula-tronco. Então, hoje em dia, elas são utilizadas para terapia médica, né? Que são colocadas lá em lugares que a pessoa precisa de novas células e não está conseguindo produzir. Eles vão lá, pegam as células lá do embrião, cordão umbilical também. E aí, essa célula, onde ela é colocada, ela se multiplica e se diferencia naquele tecido onde ela está. Então, isso é muito interessante. Agora, eu vou passar um pequeno vídeo de 2 minutinhos para a sensibilização do próximo assunto. Some say you'll never be alone. Some say that things cannot go wrong. But when you come undone, it's true. Sometimes you feel it's only in the dark. You feel alone. In the dark, all hope is gone. Dreams go by and fade away. Feels so cold, left us strange. Who can the forces steal? No dreams when you are in too deep. Sometimes you feel it's only you. Don't give up, don't fall apart. Let the warmth inside your heart make you come back up again. Let the sun lead your way. As long as love fills your heart,
You know you'll never fall apart as long as love fills your heart. Muito bem, agora a gente já chegou na atividade 2, que é sobre o câncer, como vocês puderam ver nesse vídeo. E aí eu gostaria de saber o que você sabe sobre o câncer e o que você gostaria de saber. E aí agora a gente vai passar para a explicação. O que tem a ver o câncer com o que nós estamos vendo que é a mitose? Então, mitose e câncer. O que é o câncer? O câncer é o crescimento desordenado de um determinado grupo de células. Essas células passam a invadir tecidos vizinhos e muitas células espalham-se. Assim, elas se ramificam pelo organismo por meio das chamadas metástases, ou seja, onde as células continuam com sua reprodução desenfreada. A gente diz que o câncer são células que enlouqueceram, elas ficam malucas. Do nada, elas começam a se reproduzir, se multiplicar, formar um tecido estranho naquele lugar que ela está. Mas por que acontece isso? Essas alterações genéticas convertem uma célula normal em uma célula transformada e que não respondem mais aos sinais de controle de multiplicação, morte e diferenciação que comanda a comunidade celular. Então, a divisão celular, ela tem um comando, ela tem um gene que fala quando ela deve, como ela deve se reproduzir. Só que as células do câncer não, elas perdem totalmente esse controle e começam a se multiplicar e se formar por si mesmas. Mas o que pode causar isso? Em quase todos os casos por mutação ou por alguma anormalidade dos genes, o que a gente chama de oncogênese, né? São genes que têm essa propensão de se multiplicar e formar o câncer, que regulam o crescimento e a mitose celular. Então ocorre uma mutação justamente no gene que controla isso e aí a célula começa a se multiplicar. As mutações podem ser causadas por agentes físicos e químicos do meio ambiente. Então essas mutações pode ser uma coisa assim que a pessoa tenha lá no seu organismo, mas também existem coisas externas que podem causar. Ou ainda, produtos tóxicos da própria célula, radicais livres, por exemplo. Então, às vezes a própria célula produz alguma coisa que desencadeia essa multiplicação. A carcinogênese, que é o processo de formação de um câncer, pode demorar de 1 a 30 anos. Os estudos apontam que durante os seus 3 estágios, foi falado lá no centro de mídias, né? Iniciação, promoção e progressão, ocorre um acúmulo de mutações no DNA celular. Então vai se acumulando as mutações e aí chega uma hora que começa a ocorrer. Gostaria de lembrar uma coisa importante. A gente constantemente está produzindo esse tipo de célula, só que o nosso sistema imunológico destrói e não deixa que elas vão para frente e continuem a se multiplicar. As pessoas que desenvolvem o câncer, em algum momento esse sistema imunológico não funcionou. E aí uma ou duas escapa e ela no tecido que ela estava, ela vai em algum tecido e desenvolve o tumor, tá? Então, olha lá, aqui algumas fotos e um resumo, né? Mitoses anormais, né, fora do comum, e aceleradas podem originar tumores malignos, que a gente chama de neoplasia ou câncer. Muitos tipos de câncer não têm causas conhecidas e outros estão associados a drogas, radiação e certos vírus. Então, alguns não se sabe por que surgiu, outros têm um motivo de onde veio. Aí vem a nossa atividade 3. Essa atividade, ela fazia parte da apostila 1, tá? E a moça fez até o número 5 com vocês. Ela é muito fácil, aqui é grande, tudo, são 20 itens, vocês vão ver lá no roteiro, mas é só escrever na frente, mito ou verdade. Então, analise as seguintes afirmações e indique se é mito ou verdade. Então, essas 5 primeiras, a moça até já fez lá com vocês. E aí, das 6 em diante, vai até a 20. Eu terminei de colocar lá no roteiro de vocês e vocês vão pegar lá na hora de responder, né? Colocar atividade 3, mito, verdade, mito, verdade. O que vocês acham? Se é mito ou se é verdade, tá bom? E aí nós temos a atividade 4. Qual vai ser? Assistir a aula do Centro de Mídias dessa terça-feira, dia 23 de junho, às 17h45 e responder. O que entendeu? Escreva brevemente com suas palavras. Então, aqui você vai assistir a aula e vai falar o que você entendeu da aula.
tá? Pode ser um resumo, pode ser um mapa mental, se você quiser, anotações que você fez rapidamente, o que você, como você quiser. E a B, que me interessa muito, é o que você não entendeu, né? E identificar o assunto. Ah, eu estava assistindo lá, ela falou tal coisa, eu não entendi, tá? Essa B aqui, ó, é para você identificar realmente o que você não entendeu. Eu não vou querer respostas do tipo assim, ah, eu não entendi nada. Não, alguma coisa você entendeu. Então eu quero saber de tudo lá, os pontos que você não entendeu, tá bom? E aí, vamos começar tudo de novo, uma nova semana. Então, boa semana para vocês, tá bom? Até mais!